Bom dia. Vamos falar com mais força por conta da chuva. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, no dia 3 de março de 2019. De abril, muito bem. Desculpem, falha terrível. Não vou dizer que é coisa de idade, porque eu ainda sou um menino, mas às vezes acontece isso. Então, corrigindo, 3 de abril de 2019. Significa dizer que daqui a 4 dias nós teremos mais um café cultural. Florencio Anton de Salvador virá falar sobre um tema bem rico, implicações do perdão na saúde, e logo em seguida ele fará mais um momento de pinturas mediúnicas, e no final das pinturas serão leiloadas àqueles que se interessarem em adquiri-las. É a segunda vez que Florencio Anton vem aqui ao Leão, e nós gostaríamos muito que nós divulgássemos bastante este encontro, este evento, porque além de ser bom para todo mundo, é excelente para o próprio Leão. Nós precisamos muito da colaboração, da ajuda. Quem frequenta o Leão sabe que nós não costumamos ficar cobrando nada de ninguém, ficar pedindo, insistindo, mas em compensação nós temos uma vez por mês um café cultural, e aí nós gostamos mesmo que as pessoas venham, divulguem. Ou como tem algumas pessoas que frequentam o Leão e que não podem vir, mas adquirem a senha e dá para outras pessoas, porque no final, o fundo mesmo disso tudo é angariar a captação de recursos para a nossa instituição. Quem não sabe, quem ainda não veio aqui, que está vindo logo agora por primeiras vezes, aqui lá em cima nós temos um abrigo de idosos, e esse abrigo, uma das fontes de manutenção do nosso abrigo é exatamente o resultado financeiro que nos proporciona o café cultural. Tem senhas de participação com Fernando no primeiro birô quando vocês entram à esquerda, e tem também na livraria e lá na lanchonete. E lá em Natal tem 2 óticas, lojas de joia, Originale e... Como é o nome da outra, meu Deus? Agora esqueci, mas está aqui o nome. Lapidário. Então tem a Lapidário e a Originale, que colaboram sempre conosco, fazendo o ponto de venda da senha de participação aqui no Café Cultural. Qual é mesmo o dia do Café Cultural? Já que eu errei o mês, vocês poderiam só me lembrar, o próximo Café Cultural vai ser no dia 7 de março? Não, de abril. Muito bem. Então, próximo domingo, dia 7 de abril, nosso 98º Café Cultural. Nossa, está chegando no número 100. Muito bem. Quando o orgulho cala o amor, é o título da mensagem de Frases Ditas e Histórias Maravilhosas, número 9. Quando eu abri aqui, eu dei uma lida bem rápida, que não deu tempo de ler toda, e aí eu digo, opa, tem ali uma questão do Livro dos Espíritos que bate nisso. Aí eu fui ali, procurei o Livro dos Espíritos. Eu vou ler a mensagem e depois eu leio a questão a que eu estou me referindo. Conta-se que em algum lugar da China havia um sábio ancião que decidia questões conjugais. Era ele quem abençoava os casais que queriam se unir e orientava os que estavam se desentendendo sobre se deveriam ou não se separar. Certa vez, o ancião foi procurado por 2 jovens a quem havia abençoado havia alguns anos e que agora falavam em separação. O sábio, percebendo que os 2 se amavam, não viu motivo para que desfizessem a união, mas não conseguia convencê-los disso. Então presenteou-os com uma planta e lhes disse:
Esta é uma planta muito sensível. Vocês devem deixá-la na sala. E quando ela morrer, aí vocês poderão se separar. Assim foi feito. O casal colocou a planta no centro da sala e ficou aguardando ansiosamente a sua morte. Certa madrugada, ambos se flagraram com regadores em punho, cuidando da planta. Naquele dia, amaram-se como nunca. A planta sensível era, na verdade, a relação dos dois. O amor era forte o suficiente a ponto de acordá-los em plena madrugada. Mas então, o que estaria ameaçando aquela união? O orgulho. O orgulho que nos impede de pedir perdão. O orgulho não nos deixa perdoar. O orgulho não nos deixa dizer que ainda amamos. Uau! Questão do Livro dos Espíritos, número 388. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Esta foi a pergunta que fez Allan Kardec. E os Espíritos responderam: entre os seres pensantes há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Aqui está posto o problema e a solução. O problema é: quem eu pensava que eu gosto, sinto hoje que não gosto tanto. Quem eu tinha certeza que amava, hoje já não tenho tanta certeza. Eu acho que gosto, mas já teve tanto problema. Pode ser que a gente esteja cometendo um equívoco. Não é que não existam motivos para separações, existem. O mais forte de todos é o desamor. E o desamor, ele não vem como uma chuva, se bem que hoje chuva já é previsível. Mas o desamor, assim como o amor, costumam ser produzidos dentro de determinadas estufas. A estufa que produz o amor é a estufa do carinho, da atenção, do zelo, o do não cobrança, não comparação. Essa é a estufa que gera amor. E a estufa que gera o desamor é o contrário disso tudo. Principalmente que a gente pensa que nem mede, que nem conta, mas que tem um valor enorme, chamado de descaso. A gente começa a entrar na rotina e junto com ela vem o descaso. Não preciso dizer que eu amo porque já sabe. Eu não preciso fazer isso porque eu nunca fiz. Eu faço sempre assim porque desde que nós nos encontramos eu já era assim. Isto é descaso. E o descaso não é não é vencido, exatamente por conta do que a primeira história contou, por conta do orgulho. Eu vou mudar agora, eu vou fazer, eu isso, eu aquilo. De jeito nenhum. Quem quiser que mude, se me quiser, tem que ser assim. O nome disso é bem clássico mesmo, é orgulho. Só que normalmente quem tem orgulho ou não admite, ou quando admite o usa como arma, e aí o orgulho fica pior ainda. Então, no primeiro caso, o ancião sábio percebe que o casal se gostava, mas que alguma coisa não estava ali sendo expressada, o que é algo muito comum. Infelizmente é comum. A gente gosta, mas não diz que gosta. E se a gente diz muitas vezes que gosta, o outro diz assim: você já me disse isso tantas vezes.
e aí termina fazendo com que o outro se cale. E no dia que você quer cobrar que o outro diga, diz: mas foi você que reclamou. Não, mas não foi nesse sentido. Aí é remendo velho em tecido novo. Fica a marca, fica a mancha. Esse orgulho nos impede de muitas coisas. Ficando no tema que foi lido ao acaso, ele nos impede da boa convivência. Porque normalmente a gente pensa no relacionamento, marido, mulher, companheiro, companheira, a gente pensa sempre num relacionamento a dois. Mas e o relacionamento com os filhos, com os companheiros de trabalho, com os professores, com os alunos, com os mestres, com os orientadores, com os orientados, com o meu médico, eu com o meu paciente, e assim sucessivamente? Essas relações, elas precisam sair deste campo, que é o campo do orgulho. Mas quando a gente leu a questão no livro dos Espíritos, os Espíritos apresentaram para Allan Kardec algo que, salvo, creio eu, poucos aqui em exceção, já leram e perceberam o que foi dito na resposta. Os encontros que costumam dar-se aparentemente de forma fortuita e que geram simpatias. De onde vem isso? Qualquer pessoa que já tenha um pouco de convivência com a teoria espírita no campo reencarnacionista, já põe logo na cabeça: ah, foi porque eu encontrei essa pessoa que a gente já vem se encontrando de outras reencarnações. Isto é possível? Claro. A lei permite e favorece para que isto aconteça. Então não seria nenhuma novidade, não seria nada surpreendente eu me reencontrar com uma pessoa com a qual eu convivi na vida passada, e se a gente já se gostou, gostar de novo, fica tudo muito mais fácil. Então não é contra essa resposta. Mas o mais interessante foi os Espíritos terem dito que a ciência, existe uma ciência que rege esses encontros. Como assim? Então não é a reencarnação, porque reencarnação é um processo, não é uma ciência. Não é uma determinação como a lei de amor. A lei de amor é uma determinante nas nossas vidas, não é uma ciência. Então tem uma ciência por trás que forja toda essa estrutura, não importando, portanto, qual o caso, porque independentemente do caso, tem que estar regido por uma ciência. Ontem à noite eu fui fazer um comentário num centro espírita, uma palestra, e eu levei entre algumas questões que eu tirei do livro A Gênese de Allan Kardec, uma delas que está no capítulo 14, no item 2, quando vem sendo discutida a questão dos milagres de Jesus e de como era que se davam aqueles milagres. A anotação pessoal de Allan Kardec propõe o seguinte: se um fenômeno aconteceu, e se nas mesmas circunstâncias esse fenômeno pode e acontece de novo, então isto já não é um milagre. Porque na hora que ele se repete, na hora em que está estabelecido um padrão, muita gente, ou quase todo mundo, pode desconhecer o padrão, mas ele existe. E se ele existe, logo o fenômeno está ausente daquilo que a gente poderia chamar de milagre. Isso porque ele vinha dizendo que Jesus curou muitos de uma forma totalmente inusitada para o povo da época, mas ele repetiu o processo. Logo, se ele repetiu o processo, é porque existe isso dentro de um determinado padrão. O que nos falta? Reconhecer, identificar e desenvolver o padrão. Mas que ele existe, existe, porque Jesus o fez várias vezes, e antes dele alguém já tinha feito, e pós ele muita gente fez e faz até hoje.
não com o mesmo tamanho, não com a mesma intensidade, mas é feito, ou seja, existe uma ciência por trás. Mas e qual foi a ciência que os Espíritos disseram nesta resposta da questão? Como hoje eu estou muito confuso da cabeça, eu não me lembro mais qual foi o número da questão. Vocês poderiam me lembrar qual é o número da questão do Livro dos Espíritos? 388, olha que legal. Então agora nem eu me esqueço mais, nem quem se lembrou também não tem mais motivo para esquecer. Por quê? Porque aquilo que a gente fez uma vez, fez a segunda, então já existe um padrão. Legal? Já colocamos aqui na prática o que a gente acabou de comentar. Muito bem. Na questão 388 do Livro dos Espíritos, os Espíritos disseram: o piloto desta ciência é o magnetismo. Mas aí o que é magnetismo? É o magnetismo de um ímã que a gente passa um no outro? É o magnetismo de uma corrente elétrica passando no fio que gera um campo magnético em derredor? Ou seria o magnetismo que Mesmer chamou de magnetismo animal e que Allan Kardec também usou a expressão? Era óbvio que eles estavam falando desse magnetismo, que hoje a gente chama de magnetismo humano. Então por que eu falo humano? Porque se vocês recordaram do que eu li ainda há pouquinho, na questão do Livro dos Espíritos, eles disseram assim: entre os seres pensantes, os seres pensantes tecnicamente somos nós, os humanos. Então nós temos um magnetismo, e se nós temos um magnetismo, é esse magnetismo quem está administrando os fenômenos que acontecem conosco. Agora aqui a gente tem dois pontos. Na primeira história temos o orgulho. Na reflexão do Livro dos Espíritos nós temos uma lei chamada magnetismo. É óbvio que isso daria um seminário para a gente fazer com bem critérios, colocar na balança os dois fenômenos para comparar e daí extrair uma conclusão mais técnica, vamos assim dizer. Mas dá para a gente aqui bem rapidinho deduzir. Todas as vezes que eu sou orgulhoso, eu gero um campo em mim, campo de energia, que fica transmissível às pessoas aquilo em que eu me sintonizo. Só para dar um exemplo bem mais fácil. Quando a gente vê uma pessoa apaixonada, mas apaixonada, você olha para ela, ela nem lhe conhece, mas ela ri. Ela ri. Mas ela está rindo do quê? Não sei. Mas você olhou para mim e sorriu. Se me incomodou, me desculpe. A pessoa não se azeda com nada. Ela gera para ela interiormente, e o campo dela se torna facilmente reconhecível. E a gente diz até de brincadeira: só pode estar apaixonado. E está dizendo uma grande verdade, porque é essa emissão que a gente faz. Emissão de energia, de fluidos. Isto é uma das partes do magnetismo. Agora, eu sou orgulhoso, eu não digo, eu não perdoo, eu não abro mão. Se me quiser assim, nasci igual Gabriela, nasci desse jeito, vou morrer desse jeito. Que tipo de campo acontece? Ninguém precisa ter estudado psicologia para saber. A gente criou uma capa fechada, em que nós só deixamos vazar apenas essas emissões, porque o restante a gente produz, interioriza, e aí contamina-se, contaminando onde vai. Aí a pessoa passa por a gente e diz: nossa senhora, olha aquela pessoa. Aí tudo chama atenção. Olha o jeito que anda, olha o jeito que se veste, olha o olhar, olha como fala, olha, tudo é ruim, porque é esse o padrão. Agora, isso no dia a dia é ruim. No dia a dia, falando em termos coletivos, na minha relação com a pessoa que eu vejo uma vez por semana, da outra que eu vejo uma vez por mês, na outra que eu vejo uma vez por dia, mas é só de passagem, a gente vai dizer: ainda bem que eu não trabalho com essa coisa, ainda bem que não é meu aluno, Deus me livre que venha trabalhar na minha sessão, se entrar no meu grupo eu excluo. A gente já se defende. Agora, só que você está casado com a criatura, por exemplo, como é que você faz? Separa. Até aí estaria resolvido o problema. Se ao me separar, o sentimento tiver acabado.
Mas e quando eu me separo e o sentimento fica vivo? Como é, meu Deus, que eu fui me separar daquela peste? Ou seja, você continua travado no orgulho e não quer dar o braço a torcer para o sentimento. Eu amo, mas não dá, porque é muito nhenhenhen. Aí chega uma pessoa e pergunta: qual é o nhenhen? Toda vida que chega, me dê um beijinho, me dê um abraço, você não olha mais para mim. Isso é muito chato. Aí você não quer mais isso. Porque eu não quero, mas lá dentro você começa a sentir falta. Porque você gosta. Porque se você não gosta, você já nem comenta. Isso inclusive é uma situação complicada nas nossas vidas. Já disse Jesus: fala a boca do que está cheio o coração. Aí você diz: eu não gosto daquela criatura, porque aquela criatura me infernizou. Aí você se encontra com a pessoa, você nem perguntou por ela. Porque até hoje eu ainda tenho raiva. Ou seja, está ligado, o coração está cheio, só que ele está cheio de orgulho. A gente precisaria dizer: está aqui uma plantinha para vocês regarem. Se ela morrer, vocês se separem. E aí daqui a pouco o orgulho não permite que você diga que ama, mas você vai regar a planta para a planta não morrer, para você não se separar. Ou seja, no fundo você gosta, mas no fundo você não tem coragem. E no lado magnético? Como é que eu vou fazer agora no lado magnético? É aí onde a gente entra com a ciência, que foi o que os Espíritos disseram. O piloto desta ciência é o magnetismo, ou seja, quem administra, quem comanda, quem controla tudo isso é o magnetismo. Portanto, se é o piloto, significa dizer que existe a aeronave, existe toda uma outra estrutura. Essa outra estrutura nós já sabemos, pode ser a origem da dificuldade, o encaminhamento, como que as pessoas veem, tudo isso faz parte da estrutura. Mas quem é que controla tudo isso? É uma estrutura chamada magnetismo. O mais curioso é que isto foi dito pela primeira vez na doutrina espírita. Mas o que é curioso é porque isto parece que nunca foi dito para os espíritas. Porque se é da doutrina espírita e você agora é espírita, por que você já não pensou nisso? Primeiro, é o magnetismo, sim, mas como? De que maneira esse magnetismo me afeta? Como é que eu posso usar isto ao meu favor? Como é que eu posso usar para sair desse clima tão desarmônico? Porque na realidade eu gosto, mas do jeito que está insuportável. A gente vê a moderna psicologia dizendo: dialogue mais, se abra, mas procure o momento e a forma adequada, vá a um gabinete psicológico, procure uma ajuda profissional de um terapeuta, converse com alguém que possa ter um domínio de colocações felizes. Ou seja, a gente tem uma infinidade de opções. E o que a gente faz? Volta para a primeira história: meu orgulho não me deixa. Tá bom, então sofra. Não, mas na próxima encarnação, quem sabe a gente volte melhor. Talvez voltem até como inimigos. Para quê? Para que a gente valorize a distância. Não porque ninguém quer que um tenha raiva do outro, mas aí um vem numa posição que não pode se aproximar do outro. Pode ser por questões sociais, pode ser questões culturais, pode ser qualquer questão. Para que a gente diz: nossa, aquela pessoa, não sei porque, eu tenho a impressão de que eu já vivi com ela e agora me está interditado. Não está interditado, você interditou. Continua havendo um piloto chamado magnetismo que você não está disposto a enfrentar. Porque na hora que a gente está disposto a enfrentar não o magnetismo, mas a fazer uso dele para enfrentar a situação, na hora que a gente está pronto, a solução aparece. Espero honestamente que tenha ficado uma pulga bem grande na cabeça toda de todo mundo, principalmente de todo mundo que tenha problemas de relacionamento. Peraí, que tal de magnetismo é esse? Onde é que eu vou descobrir isso? Como é que eu vou analisar esse fenômeno? Porque tem duas hipóteses: ou os espíritos disseram uma coisa certa ou disseram uma coisa errada. Se eles disseram errado, aí já está feito. Mas e se disseram certo? E se realmente o magnetismo poderia resolver isso?
Como é que eu posso usar o magnetismo para resolver? Desculpem, mas vai ficar a questão aí para vocês pensarem. Deus Pai amado, a maravilha que as nossas vidas sempre precisam. Bom dia, Senhor. Louvamos a Tua grandiosidade dentro de nossas mentes e corações, reconhecendo que tudo que temos e tudo que não temos são oportunidades que nos ofereces para o nosso próprio crescimento. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pelas bênçãos da vida, por tudo o que a vida nos oferece. E te pedimos, principalmente inteligência, para melhor analisarmos tudo o que nos vem, e disso tudo extrairmos os melhores proveitos para a nossa vida e para a vida daqueles que dependem de nós. Jesus, amado Mestre, a Tua presença entre nós, de tão marcante que foi, ainda é, pois que ainda estás conosco. O Teu Evangelho é um manancial enorme de bênçãos, que nunca se esgota, nunca se estiola, nunca fecha. Mas quantas e quantas vezes, por quanto e quanto tempo nós temos vivido, apesar de banhados pela Boa Nova, seguirmos afastados dessa fonte de bênçãos e de harmonia. Agradecemos a Ti, Jesus, pela enorme paciência para com todos nós, pela força das Tuas bênçãos, que ecoam todas as vezes que queremos refletir sobre a Tua vida nas nossas. Amigos espirituais, sejamos dignos das bênçãos e dos acompanhamentos de todos, fortalecendo-nos sempre no bem. Neste momento nós percebemos que nosso ambiente está altamente saturado de bons fluidos, como verdadeiras estrelas fulgurantes, porém estabilizadas sobre cada um de nós. Percebemos fontes coletivas e individuais a se derramar sobre nossas almas. E neste momento evocamos a Jesus para que nos dê a devida sabedoria de absorvermos e retermos estas energias, estes fluidos, estas bênçãos. E convidamos os nossos magnetizadores encarnados para se unirem nesse esforço de doação de energias e assim ampliarem ainda mais toda esta fonte na qual nos fortalecemos em nome de Jesus Cristo. Deixemos-nos nos envolver, que cada um aqui presente ou nos assistindo ponha todo o seu coração na sua mente, que estejamos abertos para este momento, um momento de muitas bênçãos, de total envolvimento, um momento de extrema felicidade. Que os bons fluidos, nos alcançando a alma,
nos favoreça com todas essas bênçãos que viemos buscar. Acredite, a sua dor fica aliviada, a sua enfermidade perde o sentido de sofrimento e ganha no sentido de que tenho a aprender e por isso mesmo a superarei. Aproveitemos estes fluidos para estas funções. Deixemos-nos nos envolver com estas energias. E agradeçamos a Deus por tudo. São muitas bênçãos. E como dizia Jesus, para quem tem olhos de ver, dá para sentir, perceber, até mesmo enxergar. Quantos fluidos nos envolvem neste momento? Aproveitemos, retenhamos isto, acreditemos em nós mesmos e acreditemos em nosso Senhor Jesus. Nossos magnetizadores vão dar prosseguimento com os trabalhos, magnetizando as nossas águas. E nós, com muita sabedoria, continuaremos aproveitando esta energia, estas bênçãos, estes fluidos. Completemos os nossos reservatórios de boas energias. E ao sairmos daqui hoje, nos sintamos muito bem restabelecidos, em nome de Deus. E assim seja.